الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Caros telespectadores, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindos ao programa Fiqh al-Islam. E como tem acompanhado, caro telespectador, nós estamos a falar sobre as regras que um muçulmano deve observar quando vai à casa de banho, quando quer fazer a sua necessidade fisiológica. E dando continuidade a este tema, hoje, inshallah, já falamos na lição anterior, no programa anterior, sobre aquilo que é recomendado, aquilo que é mustahabu, quando alguém for à casa de banho. Hoje, inshallah, no nosso programa, bismillah, iremos falar sobre aquilo que é proibido, né? As proibições que o Islã fez em relação a este assunto. Portanto, quando alguém for à casa de banho ou for fazer a sua necessidade, ele tem que ter atenção e observar essas coisas proibidas no Islã. A primeira coisa, meus irmãos, minhas irmãs, é proibido no Islã alguém urinar. Quem fala de urinar também fala de defecar em lugares ou nas águas paradas, água estagnada, como poço, tanques de água, pequenas lagoas e por aí. Conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, segundo Jabir radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam أنه نهى عن البول في الماء الراكد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم proibiu de urinar na água parada. Água parada é aquela que não corre, portanto, água do rio, água que corre, água do mar, água que muda, que anda para aqui e para ali. Mas estamos a falar da água parada, estagnada num lugar, tanque, aquilo, poço. São lugares onde o Islã proíbe, né, de se urinar nela. Segundo aspecto, meus irmãos, minhas irmãs, quando alguém for fazer a sua necessidade, não pode tocar o seu pudor, não pode tocar o seu órgão genital com a sua mão direita, na altura que ele estiver a fazer a necessidade. Assim como também não pode se limpar utilizando a sua mão direita. Conforme o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, إذا بال أحدكم, quando um de vós for fazer necessidade, فلا يأخذن ذكره بيمينه, não deve pegar o seu sexo, o seu órgão genital com a sua mão direita, ولا يستنجي بيمينه, e nem deve também utilizar esta mão direita para se limpar ou para se lavar. Porque a mão direita, meus irmãos, minhas irmãs, deve ser reservada para aquilo que é nobre, aquilo que é bom, enquanto que a mão esquerda é para tirar sujidade. Nós já tínhamos falado sobre este assunto. Assim como também é proibido, e aqui a proibição estou-me a referir àquilo que é haram, né? É proibido alguém urinar ou defecar no meio do caminho, assim como na sombra ou nos jardins públicos, nos lugares públicos, debaixo das árvores, assim como nas fontes d'água. São lugares onde é preciso preservar, e nós sabemos que o Islã, sem dúvida, veio para preservar o meio ambiente. O Islã, meus irmãos, minhas irmãs, é um sistema completo de vida. Portanto, não é só a parte de salat ou zakat, mas também todo o sistema completo de vida, aquilo que um homem precisa para ter e garantir uma vida boa, uma vida segura, uma vida protegida. Então aqui o Islã proíbe, né? Proíbe as pessoas que não devem urinar ou defecar no caminho ou nas sombras, né? Porque são lugares onde geralmente as pessoas estão a passar, são lugares onde as pessoas às vezes querem se proteger contra o sol. Os jardins, por exemplo, lugar onde as pessoas vão passar o seu tempo, vão descansar, tudo bem. As árvores têm fruta ou não, são lugares onde
Geralmente as pessoas querem passar por lá ou se estão de pé na rua, procuram esses lugares. Então, no hadith de Muaz, disse o Rasul alayhi salatu wassalam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ittaqu al-mala'in al-thalath. Al-barazu fil mawarid wa qari'atu at-tariq wal-dhill." Portanto, o primeiro hadith que eu mencionei hoje, rawahu Abu Daud, e o segundo também, rawahu Abu Daud wa Tirmidhi, e é hadith sahih conforme a Sheikh Albani rahimahullah. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ittaqul mala'ina." Aqui, taqwa, um dos seus significados é afastar-se, precaver-se de al-mala'in thalatha. Mala'in thalatha são coisas ou lugares onde, se a pessoa fizer algo, geralmente é amaldiçoado. Geralmente é amaldiçoado com as pessoas. Então, existem lugares ou atos que, quando alguém faz, todo mundo que passa por ali, todas as pessoas que passam por ali, vão amaldiçoando, porque é algo que não é bom. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ittaqul mala'in thalath." Aí afastai-vos de três coisas que trazem a maldição das pessoas para o indivíduo que fez. Quais são essas coisas ou esses lugares? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Al-barazu fil mawarid." Aí defecar nas fontes de água, onde as pessoas vão lá buscar água, né, para se alimentar, para lavar, para se purificar, e são lugares sensíveis, né? Pequena coisa poderá poluir e poderá criar problemas de saúde. E o Islã vem para garantir o bem-estar da sociedade. Então, al-baraz fil mawarid, tanto defecar nas fontes de água, wa qari'at at-tariq, defecar no meio da estrada onde as pessoas passam, wa dhill, e nas sombras. Portanto, são lugares onde a pessoa deve evitar fazer a sua necessidade fisiológica, porque quem passar por lá e encontrar a sujidade, najisi, sempre no coração dele ficará um nó, né, fechado em relação à pessoa que fez. Mas quem fez isto, já cria maldição, né? As pessoas começam a amaldiçoar a pessoa que fez aquele ato. E outro hadith também, conforme Abu Huraira radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ittaqul la'inain." Aqui Nabi sallallahu alaihi wasallam, o primeiro hadith mencionou três lugares e aqui mencionou dois lugares. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله. Quais são esses dois lugares que provocam maldição? قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. Portanto, este hadith vem mais uma vez confirmar aquilo que está no outro hadith. Então, dizendo Nabi sallallahu alaihi wasallam, aquele que faz a sua necessidade fisiológica, urina ou defeca no caminho, né, das pessoas, assim como nas suas sombras, ao lugar de sombra. Portanto, para dizer que não é boa conduta as pessoas estarem por aí a urinarem de trás das casas, nos muros da estrada, nas cidades, subhanallah, é um problema sério, né, que vem poluir o meio ambiente, que vem sujar, né, o meio ambiente. Então é preciso nós nos afastarmos disso, e nós, como sendo, portanto, muçulmanos, temos que ser exemplares, né? Temos que ser exemplares, porque o Islã é akhlaq, né? O Islã chama-nos para ter uma boa conduta, um bom comportamento. Então devemos ser os primeiros a cumprir para ensinar aos outros. Também é proibido, meus irmãos, minhas irmãs, a leitura de Coran, né? A pessoa está na casa de banho, não pode recitar o Kitabu de Allah Azza wa Jalla, porque seria uma forma de desrespeitar com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como o Coran não pode ser levado à casa de banho. Portanto, é haram você levar um mushafu para a casa de banho, porque também seria uma forma de desrespeito às palavras de Allah subhanahu wa ta'ala.
Há uma questão que é preciso também aqui abordar aqui, que é a questão dos telemóveis. Nós temos hoje smart telemóveis com mushaf, com programas de Coran. Então, esse tipo de telefones não é proibido entrar com ela na casa de banho, porque o programa está na sua memória, está na memória do telefone, exceto quando tiver, por exemplo, o ecrã principal, lá um aya ou algo relacionado com o dhikr, com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se estiver lá dentro e não tem nenhum problema a pessoa levar no seu bolso. Mas leitura ou o próprio mushaf, isso não é permitido. Assim como também, meus irmãos, minhas irmãs, é proibido, é haram, quando a pessoa for a limpar-se, a purificar-se do najisi depois de efetuar, de urinar, depois de defecar, com fezes de animais, né? Ou então ossos. Sabemos que os ossos ou fezes, quando secam, aquilo pode confundir alguém com pedrinhas. Nós falamos de que um dos processos de alguém se purificar é usando pedrinhas. Então, temos que ter atenção em relação às pedrinhas e não usarmos fezes de animais ou ossos, assim como também algo comestível, comida, né? Manga ou banana, essas coisas não pode. Temos hadith de Jabir radiyallahu anhu, نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم proibiu que alguém se limpasse com, né, ossos ou então fezes de animal. Assim como também é proibido, meus irmãos, minhas irmãs, fazer necessidade, quer seja maior ou menor, no cemitério. Portanto, entre as campas, né? Portanto, deve haver respeito naquele lugar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, la ubali a wasat al-qubur qadaytu hajati ou wasat as-suq. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que se alguém faz necessidade, né, no cemitério, onde estão sepultados os muçulmanos, ou que tem lá campas, então, se alguém faz lá, não há nenhuma necessidade de impedir, não há nada que lhe impede, que deve fazer também necessidade no meio do mercado, em frente das pessoas. Isto para dizer que, da mesma forma que o homem não consegue, não pode fazer em frente das pessoas no mercado, também não pode fazer a necessidade no cemitério, né? No cemitério dos muçulmanos. Estamos a falar aqui das aulas de fiqh que tem a ver com o Islã. E este hadith, rawahu Ibn Majah, este último, né? E sahahahu Albani, rahimahullah, conforme está no livro Irwa al-Ghalil. E outros hadiths que nós mencionamos também antes deste, rawahu Muslim, são hadiths de Sahih que nós estamos sempre a trazer. Estamos a falar de proibições, né, durante o período ou quando alguém for a fazer a sua necessidade. Dentro das proibições, temos aqui, porque no Sharia as proibições têm classificações. Há proibições, que é aquilo que nós consideramos haram, e há o makruh, que é detestável, também é uma proibição. O detestável é uma proibição, mas não de caráter haram, né? Não chega a atingir o haram, mas é algo que não é bom fazer, e se a pessoa evitar, então aí terá thawab, né? E se fizer não tem problema, né? E esse detestável, conforme até outros madhahibos de fuqaha, até eles dividem, né? Makruh tahriman ou tanzihan, mas não estamos a falar de usul, estamos a falar de fiqh. Isso era só para pôr o telespectador no contexto de ele entender
quando nós falamos que isto é haram ou isto é makruh. Então, temos aqui coisas que são makruhas, tanto que são detestáveis durante este momento em que a pessoa vai fazer a sua necessidade ou a pessoa vai à casa de banho. É makruh, é detestável quando a pessoa vai fazer a necessidade, quando vai fazer, precisamente quando estiver fora da casa, dentro da casa de banho. Então, não pode expor-se ao vento, né? Não é aconselhável alguém, quando vai fazer a necessidade, virar-se em direção de onde vem o vento. Porque para que não possa se sujar, porque se a pessoa virar-se para a direção do vento, o vento pode devolver, por exemplo, o caso da urina, né, e sujar a sua roupa, o seu corpo, e isto é que o Shaitan sempre procura. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, conforme hadithi que foi narrado pelo Muslim, né, Nabi sallallahu alaihi wa sallam passou andar na estrada, no caminho, e viu alguém que estava a urinar portanto, não, desculpe, não é este hadith. Esta proibição é mesmo para isso. Então, também é makruh falar, né? Quando a pessoa está a fazer necessidade, existe aquele hábito, em que muito nas senhoras entram na casa de banho. 2, 3. Então, esta está a tomar banho, outra está a fazer necessidade, e aí há conversa por aqui, por ali. Ou então, pessoas sentam na praia ou aonde, no mato, estão a fazer necessidade e cada um está a conversar com o outro. Isto é proibido. Isto é proibido. E o hadith que eu estava para mencionar é precisamente referente a esta proibição. Hadith rawahu, narrado pelo Muslim. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por um homem que estava a urinar, estava a fazer a sua necessidade fisiológica. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, e ele então cumprimentou. A pessoa que estava a fazer necessidade cumprimentou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, né? Portanto, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam é o profeta sallallahu alaihi wasallam que estava a fazer a sua necessidade e passou por ele um homem, próximo, um homem, فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, e ele então cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam. فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ, o profeta sallallahu alaihi wasallam não devolveu, não respondeu o salam daquela pessoa. Então, esta é uma prova que a pessoa não pode conversar e nem deve fazer dhikr naquele momento, nem deve falar. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a fazer necessidade, passou alguém e quando viu o profeta sallallahu alaihi wasallam cumprimentou, deu salam, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam não respondeu. Assim como também é makruh, é detestável urinar nos buracos. Portanto, você apanhou um buraco, né, no mato, aonde, então não deve urinar naquele buraco. Conforme o hadith de Qatada an Abdullah ibn Sarjas, o profeta sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fi hujrin. قيل لقتادة فما بال الحجر قال صلى الله عليه وسلم قال يقال أنها مساكن الجن. حديث رواه tanto حديث narrado pelo Abu Dawud e Nasa'i, e o hadith é sahih, né? Conforme dizem os ulama, os teólogos de hadith. Bem, a proibição é uma proibição de caráter detestável, né? Não de tahrim. Tanto isto porque a pessoa deve evitar urinar nesses lugares. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme Qatada, ele, segundo Abdullah bin Sarj, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu
proibiu alguém urinar nas covas, nos buracos. Então perguntaram, Qila al-Qatada, mas por que essa proibição de urinar ou de fazer necessidade nos buracos? Né? Às vezes as pessoas estão a andar, acham que não, aqui no mato tem um buraco e vou aproveitar aqui para não sujar outro lado. Não é bom, não é bom, é makruh. Então, quando perguntaram ao Qatada qual é a razão disso, ele respondeu dizendo que é dito, né? Geralmente essas coisas quem diz o Rasul, alayhi salatu wassalam, sempre é devolvida a informação ao Rasul, innaha masakinul jinni, que é dito que podem ser lugares de residência do jinni. E também não é seguro porque pode ser um buraco, um lugar, uma cova onde estão lá animais que podem fazer mal, como cobra, o escorpião, alguma coisa desse gênero. Então não é bom urinar nesse lugar. Assim como também é detestável, é makruh alguém entrar na casa de banho ou ir fazer necessidade com algo que tenha dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala, algo que tenha o nome de Allah, subhanallah, ou aquilo e aqui, né, para aqueles que, nassallallahu al-afia, algo proibido, mas há pessoas que insistem em pôr os seus filhos talismãs, ta'wiz, escritos, ayates, o hadith, em nome de Allah, e subhanallah, pessoas adultas andam aquilo ali, urinam, entram. Isso é muito mau, é muito feio. Além de que é proibido porque faz parte de shirk, o aliado billah min shirk, mas também é proibido. Então é makruh você entrar com algo que tenha o dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala nas casas de banho, excepto quando for uma extrema necessidade, né? Ou porque tem medo de ser roubado, ou está escrito numa moeda, no dinheiro, ou alguma coisa, ou está no cartão, ou que você não pode deixar fora na carteira, documentos, tem medo de ser roubado por aí. Então há uma necessidade, cada um já conhece a sua necessidade, há uma necessidade, então aí é permitido porque existe uma necessidade, mas fora disso não é permitido. E a prova disso, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando fosse a casa de banho, quando fosse entrar na casa de banho, wada khatimahu, ele tinha o seu anel estava cravado ali o Muhammad Rasulullah, né? Como dizem, então tinha ali o nome de Allah Azza wa Jalla. Então ele, quando fosse entrar na casa de banho, tirava o anel e guardava fora e entrava na casa de banho, ou então ia fazer a sua necessidade. Mas se for, conforme eu disse, portanto a opinião de muitos ulama é que se houver necessidade, então poderá a pessoa levar sem nenhum problema. Mas sempre é bom evitar esses lugares. Portanto, meus irmãos, é isso que um muçulmano deve observar, né? Quando ele vai à casa de banho, quando ele pretende fazer a sua necessidade. Porque, meus irmãos, o Islã, né? O Islã, conforme a gente sabe, veio para educar o homem. O Islã quer que o homem seja um verdadeiro servo de Allah subhanahu wa ta'ala, né? E a vida do insan, toda ela, deve estar em conformidade com os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, do Islã, do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Porque às vezes existem certos hábitos que nós transportamos de pessoas que não têm nada a ver com o Islã. Por exemplo, existem lugares, existem pessoas que gostam de entrar na casa de banho com jornal, nassallallahu alaihi wa sallam, né? Ficam lá.
Casa de banho não é um lugar que a pessoa deve sentar e sentir-se à vontade, né? Então, é um lugar onde a pessoa vai por extrema necessidade. Não é um bom lugar. É por isso que, se fosse um bom lugar, até poderia se fazer salat, mas não se faz salat na casa de banho, não se faz dhikr, né? É um lugar onde a pessoa deve tentar ficar menos tempo, né? Tentar ficar menos tempo. E também há outra questão, mas'ala, relacionada a isto, que é sobre o wudu. Muitos julgam ou pensam que faz parte da ablução, o wudu, lavar-se. Portanto, sempre que quer fazer o wudu, tem que ir à casa de banho, fazer istinjá, né? Limpar-se, lavar-se com água e depois fazer o wudu. Mas isto não consta portanto, no hadithi ou no fiqhi, que faz parte do wudu. Não, se a pessoa tiver a necessidade, a pessoa foi à casa de banho, tem que se limpar, porque esta faz parte da purificação, né? Nós falamos no início que a purificação é purificar-se do hadath, né? E do khabath. E este então que nós estamos a falar da casa de banho é a purificação do khabath. O khabath é o najis, é a sujidade. Então, esta purificação deve ser feita no corpo, que é esta que nós estamos a falar hoje, né? Que a pessoa, quando vai à casa de banho, deve se limpar, deve aquilo, e tentar sempre se precaver contra o najis, porque o najis, meus irmãos, é a causa, né? É um dos fatores que provoca muito castigo do qabr, né? O najis consta no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que ele estava com os seus companheiros e passaram por duas sepulturas, e ele estava, e naquele momento o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah abriu-lhe o véu do oculto, do al-ghaib, e ele viu o que estava acontecendo ali dentro daquelas sepulturas, daquelas campas. Então disse para os companheiros que, olha, esses dois estão sendo castigados, mas não estão sendo castigados por algo grande. Grande, isto é, nos olhos do ser humano. Porque nós pensamos que o pecado que é o pecado maior. E esquecemos que o pecado menor, ele vai somando até ficar grande. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que "Innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani fi kabirin", ou fi mana al-hadith, no significado do hadith, é que esses dois estão sendo castigados neste momento, e o castigo não é algo grande, mas é grande. Portanto, é grande porque perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque é uma proibição. E não é grande nos nossos olhos, achamos algo, uma coisa mesquinha, não tem problema. E é aí onde caímos no erro, né? É aí onde nós caímos no erro. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que uma daquelas duas pessoas era uma pessoa que gostava de transmitir, quer dizer, criar conflito entre as pessoas. Aí transportava palavras de um lado para o outro. An-namima. An-namam é aquele que transporta palavras de um lado para o outro, do outro lado para o outro, para criar confusão, conflito. An-namima. Então, um deles fazia esse trabalho, né? E ali ouvia a palavra, então ia ter com outro, dizia que o fulano falou de ti assim, 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 e este também transportava para ali, o fulano falou, e aí criava confusão. Então, esse era o castigo dele, estava sendo castigado. E o outro, kana la yastabra min bawlihi. Essa que nos diz respeito aqui no nosso programa de hoje, que o outro não se precavia em relação ou contra a sua urina.
Isto é, urinava de qualquer maneira. Né? As pessoas ficam a urinar. Também é macruh você urinar num lugar onde, nas pedras, por exemplo. Não é aconselhável urinar nas pedras, porque a urinar ali, a urina bate na pedra e salta. Salta, vai entrar no teu corpo, vai entrar na tua roupa, e isso vai implicar com o seu salat. Ele vai se purificar, vai fazer salat, e o salat não será aceito porque você tem najisi. Então, uma das pessoas não tinha cuidado, né? Não tomava cuidado quando fosse a casa de banho, ou quando fosse fazer a sua necessidade fisiológica, não tomava precaução, urinava de qualquer maneira. Como hoje acontece muitas das vezes, as pessoas urinam de pé, de qualquer maneira. Não, se a pessoa não tem como urinar sentado, urina de pé, mas tem condições exigidas para urinar de pé. Né? A condição principal é esta de precaver-se contra a urina, não se sujar e também não estar exposto aos olhos das pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nós já falamos que é mustahab quando alguém quer fazer a necessidade, procurar um lugar longe das pessoas, longe dos olhos das pessoas. Então, por essa razão, por causa de ele não se precaver com o seu najisi, então ele estava sofrendo este castigo. Então aí o profeta sallallahu alaihi wasallam levou 2 folhas de palmeira e colocou, verdes, e colocou para lá. Talvez aquilo pudesse diminuir o castigo que eles estavam a levar. Então, isto, meus irmãos e minhas irmãs, para nos dar a entender que muitas das vezes o castigo do qabr, né, uma das coisas que provoca o castigo de qabr é a pessoa não ter cuidado. Porque se não ter cuidado, mesmo o salat, nós sabemos que a condição principal do salat é a tahara. Né? A tahara. Sem tahara não há aquilo. E a tahara não é só al-wudu. Né? A tahara não é só al-wudu. E nós, como somos... o Islã exige de nós também ensinarmos isto aqui às nossas crianças. Né? Porque temos notado que hoje, alhamdulillah, muitas crianças vão para o masjid. Ensinamos a fazer o wudu, né? Fazem o wudu, mashallah, mas esquecemos algo, porque não digo que é normal, mas é notório encontrar uma criança dentro do masjid a cheirar urina, a cheirar xixi. Uma criança de 6, 7 anos já tem idade suficiente para ele saber que o salat não é só preocupar-se com o wudu, é também preciso se preocupar com a roupa, né? A roupa, e essa roupa, muitas das vezes, as calças, quando vão urinar, quando vão à casa de banho, fazem de qualquer maneira, não se lavam, urinam de pé, sujam. Isto é um problema sério, né? E a criança vai crescendo assim, e nós sabemos que devemos tentar sempre, na educação, começar ainda novos, para eles já crescerem naquele ambiente. Um ambiente são um ambiente que eleva a categoria do ser humano. Porque tudo isso que nós estamos a falar, meus irmãos, faz com que o insano tenha de volta a sua honra, né? Porque nós sabemos que Allah tabarak wa ta'ala honrou o Bani Adam, né? Com ilmo, com a conduta, o caráter, né? Que o difere de outras criaturas. Então é preciso, meus irmãos, observarmos essas regras. Portanto, este é o tema que nós tínhamos para hoje, que é sobre as leis ou as regras que o muçulmano deve observar quando
vai à casa de banho. Falamos neste nosso tema que termina hoje, inshallah, iremos entrar já no outro, né, que é sobre al-qada al-hajat wa adabuha. Falamos sobre al-istinja, portanto isto é um resumo que eu estou a fazer, istinja e istijmar, né? Istinja dissemos que era usar a água, né? Al-istijmar, usar então a pedrinha ou algo idêntico que possa substituir a pedra, que é o papel higiênico que temos hoje. Há uma mas'ala que tem falado certas pessoas da proibição de usar o papel higiênico. Não há nenhum problema, não há proibição em usar papel higiênico. O papel higiênico foi feito para esse fim, não é papel de respeito, digamos assim, entre aspas, é um papel próprio para a pessoa fazer seu higiene, portanto, purificar. Então, se é permitido usar a pedra ou a pedrinha, então também é permitido usar algo que possa substituir. Hoje em dia temos isso. Se nós estamos no mato, não tem problema, vamos usar a pedrinha, mas estamos numa casa de banho onde tem aquilo, pode-se usar al-istijmar ou o papel higiênico, ou folhas também de árvore. Isso tudo não é proibido. Portanto, certas pessoas exageram e sem prova disso aí. E há outra questão também que é importante relacionada a este mas'ala, em relação à utilização da água ou então papel higiênico, tudo. Qual é melhor? Melhor é água, porque esta é a base, né? A base da purificação nossa, né? Allah subhanahu wa ta'ala colocou a água como um instrumento básico. Na falta de água poderá se recorrer isto ou aquilo. Mas aqui neste mas'ala não tem a ver com a falta de água. Tem a ver com se, por exemplo, alguém fez necessidade e ele usou o papel higiênico e depois do papel higiênico utilizar a água, é melhor. Esta é melhor. Mas se for para só ficar com uma coisa, a água ou então o papel higiênico, é preferível a água do que o papel higiênico. Mas isso não significa que é proibido. Falamos também, só para recordar os irmãos, de que não é permitido, ao fazer necessidade, virar para o qibla, assim como dar as suas costas para o qibla. Em relação ao sunnah, que as pessoas devem memorizar esses duas, é muito bom. Quando a pessoa habituar a sua vida a estar toda ela ligada com o dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos tudo necessário para garantirmos isso. Porque quando você entra na casa de banho, sai da casa de banho, sai de casa, vai para ter tudo o seu dhikr, e é importante a pessoa fazer esse dhikr. Falamos das coisas que é proibido quando você vai à casa de banho, né? A proibição de tahrim, né? E também a proibição no contexto de makruh. Em relação a fazer necessidade em lugares públicos, é um problema sério que nós temos, mas que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê oportunidade, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq, né? E faça-nos compreender esta situação e facilite para nós mudarmos isto. Esse cenário que muitas das vezes acontece. Mas, no fundo, fomos ver que muitas das vezes tem a ver com a forma como nós entendemos as coisas, porque aquilo que eu falei de que há certas pessoas que pensam que para fazer o wudu é preciso, por exemplo, lavar-se. E também há pessoas que mesmo não estando, né, não estando apertados, digamos assim, não tem necessidade, não quer ir à casa de banho, mas porque ele vai fazer salat ou vai fazer wudu, ele tem que ir à casa de banho. Ele não está apertado, porque o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu alguém, né, está claro, é makruh você fazer salat quando estiver apertado, né? Quando estiver apertado, aí é makruh. Mas fora disso, não faz parte do sunnah do wudu, aquilo que sempre você quer fazer o wudu,
você tem que ir à casa de banho ou tem que se lavar. Isso não. Portanto, inshallah, era mais ou menos isso que nós queríamos falar hoje no nosso programa. E, alhamdulillah, terminamos hoje neste tema, que é sobre a regra que o muçulmano deve observar quando vai à casa de banho ou vai fazer a sua necessidade fisiológica. Inshallah, ficamos por aqui, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê ilmu nafi' e que nos dê também benefício deste ilmu, que é a prática do ilmu. E até o próximo programa, até a próxima lição, inshallah. Deixo-vos na preservação, na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Até lá, astaudikum Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.